Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? São critérios que facilitam na hora da divisão, para quando você tiver um número, bater o olho nele e já saber por quais números ele é divisível. E o que significa um número ser divisível por outro? Um número é divisível por outro quando você dividir e não sobrar nada, ou seja, o resto da divisão ser zero. Então vamos para o primeiro critério de hoje, que é o critério de divisibilidade por 2. O número ele é divisível por 2 quando o número é par, ou seja, quando o último algarismo dele for 0, 2, 4, 6 ou 8. Então vamos olhar o exemplo. Então vamos ver aqui nesse primeiro número. Como para ser divisível por 2, o último número tem que ser par, vamos olhar o último número de 1798, que é o número 8. 8 é par, então esse número é divisível por 2. 472 termina em 2. 472 é divisível por 2. Agora, 1.673.134 termina em 4. Então, esse número também é divisível por 2. Agora, 10.485, ele termina em 5. 5 é número ímpar, então esse número não é divisível por 2. Agora vamos ver o critério do número 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos algarismos é igual a um múltiplo de 3. Vamos olhar o exemplo do 3. Agora vamos ver o divisível por 3. Nós temos que somar todos os algarismos e ver se o número que resultar é um múltiplo de 3. 2 mais 2, 4, mais 4, 8, mais 7, 15. 15 é divisível por 3, logo esse número também é. Agora, 357.132. Vamos somar todos os algarismos. 3 mais 5, 8. Mais 7, 15. Mais 1, 16. Mais 3, 19. Mais 2, 21. Então, esse número também é divisível por 3, pois 21 é múltiplo de 3. Agora, 21.440. 2 mais 1, 3, mais 4, 7, mais 4, 11. 11 não está na tabuada de 3, portanto, esse número não é divisível por 3. Agora vamos ver o critério para o número 4. Um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos formam um número múltiplo de 4 ou quando o número termina em 00. Vamos olhar o exemplo. Nós temos que olhar os dois últimos algarismos do número. Então, 131.428, a gente pega o 28. 28 é múltiplo de 4, logo esse número também é divisível por 4. 4.600, ele termina em 2 zeros, logo esse número também é múltiplo de 4. Agora, 4.315, a gente pega os dois últimos algarismos. 15. 15 não é divisível por 4, não é múltiplo de 4. Então, 4.315 não é divisível por 4. Agora o critério para o número 5, que é muito fácil. Um número é divisível por 5 quando o número termina em 0 ou 5. Vamos olhar o exemplo. 75.250 termina em 0, então esse número é divisível por 5. 345 termina em 5, então esse número também é divisível por 5. Agora, 911, que termina em 1, não é divisível por 5. Agora o critério para o número 6. Um número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Vamos olhar o exemplo. Nós temos que ver se o número também é divisível por 2 e por 3. 14.412 termina em 2, logo ele é um número par, então é divisível por 2. Mas agora nós precisamos saber se ele também é divisível por 3. 1 mais 4, 5. Mais 4, 9. Mais 1, 10. Mais 2, 12. Então, 12, como é múltiplo de 3, esse número também é divisível por 3. Se 14.412
é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. 540 termina em 0, então ele é par, então ele é divisível por 2. Agora vamos ver se ele é divisível por 3. 5 mais 4, 9, mais 0, 9. 9 é múltiplo de 3, então ele também é divisível por 3. Se ele é divisível por 2 e por 3, ele também é divisível por 6. 4.076 termina em 6, então ele é par, é divisível por 2. Agora vamos ver se ele é divisível por 3 também. 4 mais 7 dá 11, mais 16 dá 17. 17 não é múltiplo de 3, logo 4.076 também não é divisível por 3. Logo, esse número não é divisível por 6. Agora o critério para o número 7, que pode parecer um pouco mais complexo, só que é bem simples. Você tem que realizar o seguinte procedimento. Elimine o último algarismo, escreva o número que sobrou e subtraia o dobro do que tirou. Se o resultado desse procedimento for divisível por 7, então todo número também é. Vamos olhar o exemplo para ficar mais simples de entender. Divisível por 7, nós temos que pegar o último algarismo e tirar ele. Então, vamos ficar com 34. Diminuir nele o dobro do número que tiramos. O dobro de 3 é 6. 34 menos 6 vai dar 28. 28 é múltiplo de 7. Então, 343 é divisível por 7. Agora, 152. A gente pega o último algarismo e diminui do que sobrou. Repete o número que sobrou e diminui o dobro do algarismo que tiramos. O dobro de 2 é 4. 15 menos 4 dá 11. 11 não é múltiplo de 7, então esse número não é divisível por 7. Agora, 1001. A gente pega o último algarismo e tira ele. 100 menos o dobro de 1 é 2, vai dar 98. Como a gente não sabe se 98 é múltiplo de 7, a gente pode realizar a mesma operação. Tiro 8. 9 menos o dobro de 8, 16, é igual a menos 7. Menos 7, ele é múltiplo de 7, porque 7 vezes menos 1 dá menos 7. Então, 1001 é divisível por 7. Agora o critério para o número 8. O número é divisível por 8 quando os 3 últimos algarismos formam um número divisível por 8 ou quando o número termina em 000. Divisível por 8, nós temos que pegar os 3 últimos algarismos. 40 é divisível por 8, então 72.040 também é divisível por 8. 312.168, a gente pega os 3 últimos algarismos, 168. 168 dividido por 8 dá 21. Então, se 168 é divisível por 8, esse número todo também é divisível por 8. Agora aqui, 3.215.135. A gente pega o 135. 135 dividido por 8, será que dá exato? 135 dividido por 8. Abaixo 13 dá 1. Sobra 5. Abaixo 5 dá 6. E sobram 7. Teve o resto 7. Então, 135 não é divisível por 8. Logo, esse número também não será divisível por 8. Agora vamos ver o critério para o número 9. O número é divisível por 9 quando a soma dos algarismos resulta em um número múltiplo de 9. Vamos olhar o exemplo. 34.740 é divisível por 9, nós temos que somar todos os algarismos. 3 mais 4, 7, mais 7, 14, mais 4, 18. 18 é divisível por 9, então esse número também é divisível por 9. 5.283.171. Vamos somar todos os algarismos. 5 mais 2, 7.
mais 3, 10, mais 8, 18. Mais 1, 19. Mais 1, 20. Mais 7, 27. 27 é múltiplo de 9, então esse número aqui também será divisível por 9. Agora, 73.643. 73.643. 7 mais 3, 10. Mais 6, 16. Mais 4, 20. Mais 3, 23. 23 não é múltiplo de 9, logo esse número não será divisível por 9. Agora, o número 10. Um número é divisível por 10 quando o último algarismo do número é zero, ou seja, quando ele termina em zero. É bem simples esse aqui. Vamos olhar o exemplo rapidinho. 7.853.420 termina em zero. Então, esse número é divisível por 10. 340 também será divisível por 10. Agora, 157 termina em 7. Então, esse número não será divisível por 10. Agora, o último critério, o critério de divisibilidade por 11. O número é divisível por 11 quando a diferença entre as somas dos valores dos algarismos de ordem ímpar e as dos de ordem par resulta em múltiplo. Ou seja, nós temos que somar os algarismos da ordem ímpar e somar também os algarismos da ordem par e depois subtraí-los. Vamos ver o exemplo para compreender melhor. Vamos pegar aqui 121. Nós já sabemos que 121 é divisível por 11 porque o quadrado de 11 é igual a 121. Mas vamos fazer aqui para testar o nosso critério. Vamos pegar os números, colocar os algarismos, a ordem deles. Pegar os algarismos da ordem ímpar. Então, o 1, que é o primeiro, e o 1, que é o terceiro. Então, 1 mais 1, e diminuir os números de ordem par, que é só o 2. 1 mais 1 dá 2. 2 menos 2, 0. Então, isso prova que 121 é divisível por 11. Agora, 396. Vamos pegar os algarismos da ordem ímpar, que é 3 e 6. 3 mais 6 e diminuir os números da ordem par, que aqui, no caso, é só o 9. 3 mais 6, 9. 9 menos 9, 0. Então, 396 é divisível por 11. Agora, um número maior. 51.733. Vamos pegar os algarismos da ordem ímpar, que vai ser 5 mais 7 mais 3. E diminuir os números da ordem par, que vai ser 1, que é o segundo número, e 3, que é o quarto. Então, 1 mais 3. 5 mais 7, 12, mais 3, 15. Menos 1 mais 3, 4. 15 menos 4 dá 11. Então, 51.733 vai ser divisível por 11.